vai Com a ser? pimenta. A Marta a gente conversa depois. Pode falar, Levi. Depois, no final, a gente vai conversar um pouco sobre o estágio, tá? Do que a gente já está fazendo, do que vocês já estão trabalhando na escola, o que já dá para fazer, como é que vocês estão dando. Mas vamos falar sobre as professoras. Professor, Então, Levi, eu gostaria que você pincelasse aí as principais ideias que a professora traz, né, para a gente ir trocando nossas experiências aqui também. Então, você pode ler, né, explicando, puxando a conversa e a gente vai debatendo aqui. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue aproveitar melhor o material que eu coloquei aí no AVA para vocês assistirem. Então, pode falar, o que você viu aí no vídeo da Lana, da Lana, da professora Selma Pimenta? Professora, a Selma Pimenta é do Anderson, a minha é a Marta. Ah, É. eu isso estou que eu vou trocando, falar, professora. Eu posso começar se a senhora quiser, da Selma Pimenta. Eu, é com a assim, Pimenta. eu fiz as minhas anotações aqui, né? Ótimo. Porque Depois eu Levi, eu estou trocando tudo aqui. então, foi mais de 2 horas de apresentação lá, né? E aí eu Inclusive teve coloquei. debate. Então, Anderson, pode falar da Selma. Então, professora, eu anotei no meu computador as principais ideias mais importantes que eu consegui extrair dessa apresentação. Então, eu acho que eu posso ler de uma maneira mais clara aqui, porque de repente, somente falando eu me embaralho, né? Tá bom? Então, eu vou Não tem começar. problema. A palestra é sobre a aula magna com a professora Selma Garrido Pimenta, né? E o Uhum. tema dessa rede de discussão foi: Tu me ensina a tecer renda, que eu te ensino a inovar. Inovação, conhecimento e aprendizagem, como a professora já tinha explicado no começo. Então, essa apresentação ela começa com a colaboração da professora Noni Braga, que depois das considerações iniciais de agradecimento, ela inicia lendo a seguinte frase de Carlos Rodrigues Brandão. Então, ela leu o seguinte: Ninguém escapa da educação. Em casa, na escola, na igreja ou na rua, de um modo ou de muitos outros modos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Para aprender a ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Então ela cita essa frase. Então isso quer dizer que todos os dias nós estamos aprendendo com o outro, com os nossos vizinhos, estamos aprendendo em casa, com os meios de comunicação e por aí vai. Todos estamos aprendendo com o outro. Essa que é a questão. Isso fez com que a educadora Selma Garrido Pimenta, né, da USP, que ela permitisse, enquanto fonte de conhecimento e sabedoria, trouxesse informações de como ensinar hoje em dia nessa atual configuração que se estabeleceu. Então, primeiramente, ela traz a questão do compromisso da universidade com a formação dos profissionais na emergência das crises, né? Nossa, nosso, nosso quadro atual, onde a mesma ela se contrapõe ao pensamento de um ministro, né, da educação, de que a universidade, ele colocou uma frase lá que ficou bastante polêmica, de que a universidade ela deveria ser para poucos, né? Então, por considerar que a universidade é direito de todos, ela foi em oposição a isto. É o que todos nós pensamos, né? A universidade é direito de todos. E aí esse ministro, com esta frase dele, deixou ela um pouco não Indignado. concordando com isso, indignada. Então ela considera essa frase dada por ele a uma entrevista de um site aí conhecido como uma colocação equivocada e infeliz, porque ela vai contra o pensamento, né, de toda uma construção da educação que sempre procura melhorias no acesso das pessoas, né? E a crise da discussão inicial seria que ela propõe lá seria a questão da pandemia, né, do coronavírus.
E ela deixa bem claro que a pandemia, ela ceifou muitas vidas pelo mundo, e em especial ela faz uma crítica na administração do Brasil, que deixou a desejar, né, nas tomadas de decisões, vamos falar aí, a presidência. E Uhum, aí, após conceituar crise como uma palavra que vem do verbo grego crisis, que uhum, significa separar, depurar, ela defende que, de acordo ao seu novo rumo, a crise ela pode tanto trazer, ela pôde, né, trazer tantas melhoras quanto pioras. Então, existe esses dois viés, sendo a ruptura do estado anterior, né, no caso. Aí ela traz a importância de ter novas formações profissionais também, tanto na área da saúde, como todos os outros ramos, porque há necessidade de profissionais formados em nível superior para ela, né? Para dar continuidade justamente nesta teia de relação, onde, em busca de uma solução, todos estão juntos em prol de uma mesma necessidade. E dentre as ponderações, de acordo ao seu pensar, ela diz que esse vírus alterou toda a relação e o modo de produção com o qual estamos inseridos. O que a situação em que vivemos pode tanto piorar muito, quanto também mostrar o que havia sendo feito de errado e que podemos superar de repente. Dentre elas, como por exemplo, ela cita as injustiças, a exclusão social, a morte. Então, com a formação de novos profissionais, a gente poderia, de repente, ter evitado muito mais esse nosso cenário, né? uhum. Aí, outro ponto, professora, se a senhora quiser também intervir, pode falar, tá? Eu estou aqui Eu pontuando que gostaria só de fazer um adendo, né? Quando ela fala da questão da pandemia, né? Que é uma crise que nós estamos vivendo, né? Crise da pandemia. Ela também mostra a importância da universidade nesse momento de crise, do valor e da importância da universidade nesse contexto da pandemia, porque são dessas universidades é que vieram os pesquisadores, né, os cientistas que fizeram o trabalho de produzir vacinas, né, que foram espalhadas pelo mundo inteiro no sentido de conter essa pandemia. Então, olha o papel fundamental que as universidades têm em relação à sociedade como um todo, né? Quando se faz referência ao exemplo da pandemia. E isso sem falar de outras funções, né, que a universidade contribui, né, na criação de novas profissões, né, novas ciências, com a evolução da sociedade, né, isso tem também é muito importante que a universidade possa, né, oferecer profissionais competentes, né, para desenvolver programas, projetos, né, que viabilize melhores condições para a humanidade. Então, veja a importância da universidade, né, nesse momento de crise. E a partir daí ela leva, né, a pensar do que pode acontecer daqui para frente, né? Existe o que existia antes da pandemia, o que existe agora durante a pandemia e o que pode acontecer depois. Pensando nesse aspecto do antes, agora e depois, como fica a educação? Melhor dizendo, como fica o estágio, né, que vocês estão fazendo? O estágio antes da pandemia, o estágio durante a pandemia e o estágio depois da pandemia. Como fica? Vai ficar da mesma forma? Vai mudar? Vai melhorar? A ideia é sempre melhorar, né? No sentido de que a gente sempre busca, né, que essas crises visem, né, reduzir as desigualdades, reduzir as diferenças, trazer mais equidade, né, social, trazer mais equilíbrio, né, dentro da sociedade. Daí a importância da universidade para todos. Mas a gente fala mais um pouquinho depois. Pode continuar, Anderson.
A professora também concorda com isso que a senhora falou. E aí, outro ponto importante é quando ela diz que é preciso encantar os estudantes nos cursos de graduação, que vai dar para eles, essa atitude vai dar para eles uma maior motivação, e nessa medida, os profissionais que fazem parte desse processo de transformação, de desigualdade social e humana, devem também terem condições de trabalho e salários melhores, né, mais dignos. Com relação aos estudantes, há também a importância de se formar o pensamento crítico, né, dos mesmos, para eles se situarem no mundo, lerem o Sim, mundo, analisar, compreender o mundo e seus problemas, né? Pois o estudante ele tem o direito de desenvolver uma postura frente ao saber que supere a especialização estreita. Então, isso desenvolve a autonomia deles, interrogando o conhecimento elaborado já posto ali, o pensar, o pensar criticamente, né? E aí, ao adentrar na área do ensinar, na graduação, onde ela dedica ali uma explicação, ela diz que isso não ocorre pelo processo de transmitir, de repassar, porque o professor, ele não é um transmissor como ela até usou o exemplo, o professor ele não é um transmissor como um fio, é um fio de luz, né, que passa eletricidade, mas sim, ele é um condutor de conhecimento. Então ele vai conduzir os estudantes a produzirem o conhecimento. Então ali eles estão juntos para que ocorra a busca de informações para a produção de conhecimento, no caso. E aí, na teoria, na verdade, deve-se valorizar atividades e a coletividade, aniquilando o individualismo e a competitividade, que é muito presente, né? E aí, ela também fala sobre o estágio curricular, como a professora antes trouxe disso, aí. acho que é importante reforçar, né, uma palavra-chave que ela seria para definir o que ela falou até aqui, da importância, né, segundo Paulo Freire, da importância do conhecimento, né, fundamental aí a chave para se ler o mundo, ou seja, a geografia está dentro desse papel, né, que ela na verdade contribui para que a gente possa ler o mundo, né, então é através do conhecimento, né, esse conhecimento é fundamental. E aí ela faz uma referência da importância, né, buscando essa fala do ministro, né, que se sonega os conhecimentos, se impede que os estudantes tenham consciência de si mesmo e do mundo, de seus problemas. Portanto, impede-se que consigam transformar as condições de opressão, né, que é o que predomina, né, nesse mundo de desiguais. Pode continuar. Aí você pode entrar nessa questão pedagógica. É, eu ia falar a respeito do estágio curricular supervisionado, né? Que no caso é a nossa disciplina. Então, a professora Selma Pimenta, ela considera essa disciplina muito importante, né? Essa base muito importante, porque como tradicionalmente se diz, o estágio curricular, ele não é a prática da profissão, afinal, ela se dá na atividade junto à instituição. Então, o estágio na formação, ele é um componente do currículo importante para se fazer essa leitura crítica da realidade. Então, na teoria, o estágio e a prática, eles andam junto. É, A por exemplo, teoria e a prática andam junto no estágio. isso, desculpa. O estágio nos cursos de graduação é uma excelente possibilidade e, por meio de projetos de pesquisa, é interessante colocar os estudantes juntos para fazer essa leitura crítica das práticas daquela profissão que são reiteradas na sociedade. Então, ao se inserirem profissionalmente, essa leitura crítica é importante que possam propor transformações que levem a superações de problemas, sejam eles de grande crise, como a atual situação, seja aquelas outras crises que nem sempre estão explicitadas por aí, mas que o profissional é capaz de explicitar como a raiz dos problemas, né? Um profissional, no caso, de estudo. Uhum. Aí, seguindo adiante, a educadora ela apresenta o desdobramento de como
operacionalizar o estágio, né? Onde ela é valorizando o professor como profissional, né? Crítico, reflexivo, um pesquisador dos contextos profissionais, onde ela salienta a importância do trabalho coletivo, de compreensão pelo conhecimento elaborado, pela ciência, pela teoria, e sobre as práticas existentes para reinventar as práticas existentes, né? Então, a formação teórica sólida é muito importante no ensino superior. E outra coisa importante que tem a ver, né, com essa prática docente, né, do estágio, e que tudo que ela fala depois também tem a ver, mostra uma coisa muito importante dentro do estágio curricular supervisionado, que é o que a gente precisa chamar bastante atenção aqui, né, porque é uma proposta, né, que a gente tem aí na nossa ementa da disciplina, formação de professores e o estágio supervisionado, que é o primeiro tópico da disciplina. O estágio curricular supervisionado no curso de graduação, licenciatura em Geografia da UFMT, do nosso departamento, ele tem uma carga horária de 200 horas que o aluno tem que desenvolver nas escolas. No entanto, né, existe um professor responsável por essa disciplina, que é um componente curricular, né, que aparece lá no seu histórico escolar, e que o professor tem que fazer o encaminhamento, né, e a orientação, né, dos acadêmicos que estão fazendo a disciplina, fazendo uma articulação da teoria. Só preciso um minuto aqui, que eu preciso atender a porta aqui, que está trancada. Só um segundo, gente. Eu já venho. Só um minuto. Ok, aguardo. Voltando aqui. Então, o professor da disciplina tem a responsabilidade de fazer essa ponte, né, do que vocês devem pensar sobre o estágio, refletir sobre o estágio, entender os pressupostos teóricos e metodológicos da maneira como se pode conduzir, né, as atividades de docência na sala de aula, do estágio, buscar referenciais, né, de profissionais que também discutem, fazem pesquisa sobre estágio, e uma das mais importantes que a gente destaca aqui é a professora Selma Garrido, mas a gente não pode desmerecer a professora Alana Cavalcante, o Nestor André. Então, são vários profissionais que a gente traz aqui na disciplina, nos horários de aula, né? Por isso que o estágio ele tem um horário de aula, ele está lá na grade horária também. Então, por isso que vocês têm que também desenvolver atividades teóricas, né? Então, a disciplina ela é dividida em duas unidades. Então, a unidade teórica, que é a unidade 1, e a unidade prática, só que elas caminham juntas, né? Então, esse trabalho, né, que a gente está fazendo é de forma simultânea, né, discutir teorias, né, pressupostos teóricos metodológicos e também refletir sobre a prática que está sendo vivenciada por vocês na escola, por meio das TICs, né, utilizando o WhatsApp e produção de videoaulas e também
o Google Forms, que vocês vão estar trabalhando, né, a pesquisa na escola para conhecer, né, a realidade, fazer a leitura crítica da realidade. E aí vocês têm um guia, né, que eu coloco lá no Ava, que vocês, a partir dali, vão fazer, né, todo o encaminhamento da parte da parte prática, né, pesquisando sobre a realidade da escola, do professor que vocês estão vinculado, dos estudantes nas turmas que vocês estão trabalhando, e nós estamos numa situação assim bem delicada, né? Primeiro, que a gente está num calendário diferenciado da escola. Nosso calendário também está totalmente desorganizado. Então, juntando mais a questão da pandemia, né? São 3 situações complexas que nós estamos passando. Nós estamos vivendo uma crise, né, interna da disciplina, do curso, do departamento, né, da formação inicial que vocês estão passando. Vocês estão vivendo várias crises, né? A crise da pandemia, a crise do curso, sendo trabalhado de uma forma que ele não foi pensado, que é aulas remotas, da crise do estágio, sendo trabalhado de uma forma que não foi pensado, né? Que não é presencial, que vocês não vivenciam a realidade na escola, mas são crises importantes que nós estamos vivenciando e que temos que dar atenção no sentido de não negar, não ter a negação, né? Falar, eu não aceito, não quero, não concordo, não viver a negação da crise, e sim encarar a crise para pensar nas possibilidades, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Então, é importante fazer essa ressalva aí da importância do estágio, né? Também ela reforça bastante a importância da pesquisa, e eu sempre coloco nas minhas práticas de estágio que vocês façam essa pesquisa, que é uma caracterização da realidade escolar, né? É uma parte da pesquisa, e a outra parte da pesquisa é uma reprodução do que vocês fizeram enquanto regência e uma reflexão do que resultou essa regência, né? Da forma como foi avaliado, das atividades que foram feitas. Então, isso tudo, juntando, né, vão servir de dados, né, que vocês vão coletar, né, que vão levantar esses dados, que vai resultar aí num produto final, que é o relatório. Então, esse relatório, ele nasce de um planejamento. Então, esse planejamento que nós estamos fazendo, né, que fizemos para a disciplina, uma parte dela é a discussão teórica, que vai dar a fundamentação teórica para vocês, mas a outra é a prática, que é o que vocês vão em campo fazer o levantamento. Então, esse percurso, né, de análise da realidade é muito importante para a gente poder pensar, né, da onde saímos, de onde partimos e para onde vamos, né, para onde chegamos. E nesse processo, né, de partida e de chegada, é importante pensar, né, sempre, né, que vocês estão vivendo um processo de construção do conhecimento. Então, essa construção do conhecimento está sendo vivenciada a partir de uma problemática, né, que foge ao nosso alcance, mas que a gente tem que trabalhar junto, né? Essa problemática é a crise, né? É o ensino remoto, é as aulas não presenciais, é o estágio não presencial, mas que vai contribuir para a gente dar um novo significado, dar uma nova leitura da forma como o estágio pode ser configurado numa situação que nós estamos vivendo agora. Então, esse exercício aí de ressignificação do estágio que nós estamos vivendo dentro do momento de crise. Isso é muito importante, né? Eu acho que é só mais para reforçar, né, na fala dela,
sobre essa questão aí da, do estágio. Tá bom, Anderson? Ah, professora, eu tô quase terminando já. Sim? Aí, eu vou continuar. Um outro fator defendido pela educadora é esse que são anotações minhas, pessoais, viu, professora? Tá. É de considerar que a universidade é um espaço de convivência dos alunos e sem eles ela não existe. Então, os alunos eles não são simplesmente um dado burocrático. E neste Não contexto são é números, né? Somente números. isso, não é? E neste contexto é importante que haja o diálogo na escola para desenvolver nos alunos diferentes dimensões nos sujeitos e da coletividade. Então, isso vai estimular o afeto, o acolhimento, a curiosidade de cada um, a escuta e até mesmo o empoderamento, né, dos alunos. E dando seguimento, ela traz também o estágio supervisionado como praxis. Então, o que se entende é que o estágio é considerado praxis por ela porque é um processo pedagógico, um instrumento de ensino e de apreensão da profissão docente, tendo como princípio a produção do conhecimento a partir da leitura crítica da realidade. E a pedagogia, e tanto a pedagogia quanto a didática, elas preocupam-se com isto, né? E neste campo de conhecimento do estágio, vão estar envolvidos aí os estudos, as análises, como a senhora falou, tudo é uma questão de pesquisa, as problematizações, reflexões, tudo em prol de buscas de conhecimento, no caso, né? Uhum. E aí, professora, eu para finalizar, eu acho que eu gostei, né, no caso dessa apresentação, para mim tá de parabéns, porque ela teceu essas informações que são necessárias para toda uma construção de uma educação mais libertadora, né? Nos dias Uhum. atuais também. E aí, ela inclusive finaliza com uma pergunta, né? A quem Uhum. interessa impedir que os estudantes, né, os alunos, tenham acesso à escolaridade superior? A quem interessa impedir que eles não tenham acesso à escolaridade superior, né? É uma pergunta pertinente, né? Sim. Muito pertinente, porque ela levantou essa questão mais pela visão, né, que ela viu aí de políticos que estão aí no poder, É o né, poder mesmo. que não tem interesse, né, de que esses oprimidos pensem, É a tal da opressão, né, professora? Quanto que mais são os para ele melhor. oprimidos. Né? Os oprimidos são os menos favorecidos, os, os diferentes, né, os Uhum. negros, os gays, né, então essas pessoas que são diferentes, né, para eles não interessa, são para eles os oprimidos. E sem São, são, na verdade, opacos, né? A visão mais. São obscurecidos, né? Então, esfumaçados. Então, a gente quanto, precisa chamar a atenção de que são pessoas, são indivíduos, e que todos têm direito ao acesso ao conhecimento, à universidade e poder crescer e se desenvolver enquanto cidadão, né? Pode falar, Anderson. não, é isso mesmo que a senhora falou. A falta de conhecimento faz com que a pessoa, no caso, assim, a falta do estudo, da busca pelo conhecimento, né? Realmente faz com que a pessoa fique parada, né, no tempo. Então, ali ela não vai ter uma formação reflexiva suficiente que vai fazer com que ela lute pelos seus direitos, como cidadão, seus direitos educacionais também. Então, vamos dizer que o governo, para ele, isso aí seria uma coisa muito boa, né? Que não desenvolvam seres reflexivos, porque, de acordo com a sociedade, de como a sociedade está hoje taxada, a sociedade não está aguentando mais ficar calada. Então, ela Uhum, vai em busca de protestos, elas reivindicam seus direitos, e aí, quanto mais conhecimento, assim, de nível superior, de nível básico, o que for, porque todo conhecimento é válido, eu acho que a gente está só num caminho
mais limpo, né, para tentar arrumar a configuração errada que está hoje aí, né, dos nossos direitos. Melhorar, né? Lutar Sim. pelos nossos direitos. Então, ela traz uma leitura bem ampla, né? Ela não entra no detalhe da prática do estágio na sala de aula, mas ela traz muita coisa, né? Que a gente precisa ter essa percepção, né, da importância do estágio enquanto estivermos na prática, na sua prática. Então, quando vocês estiverem, né, desenvolvendo o estágio, refletir sobre essas falas, né, que ela coloca e das outras professoras, justamente para mostrar o valor e a importância de trabalhar a relação teoria e prática na construção do conhecimento quando vocês vivenciam o chão da escola, tá? Então, isso que é importante. Mas você está de parabéns, Anderson. Conseguiu aí trazer aí uma reflexão interessante aí da fala da professora Pimenta. Ah, professora, Agora, obrigado. ela também se aprofunda mais na discussão da, da formação docente, né, do processo de formação de professores, naquele texto que nós discutimos semana passada. E aí a gente vai refletir um pouco mais e escrever. Com base em tudo isso que vocês estão discutindo aqui, vai dando mais ferramentas para vocês escreverem. Eu preciso que vocês façam a atividade que está na sequência lá do AVA, tá bom? Tá ok, professora. Agora tem que escrever. Sim. Vamos lá, então, Levi, vamos ouvir você? Olá, vamos sim, eu já tô todo nervoso aqui, né? Porque Não quando a precisa. gente é o primeiro, vai mais rápido, flui, né? Eu consigo Ah, acompanhar vocês e na fala da professora Marta, né, não foge a discussão que a professora Selma faz, né? É no sentido de buscar os melhores resultados, de alcançar os melhores efeitos, né, de toda a nossa prática. Então, ela propõe aí um percurso teórico-metodológico bastante interessante. E o que você viu aí na fala dela? tá, então assim, só para como. Tá, deixa eu me orientar certinho. A professora Marta Sueli de Faria, ela é, ela é ela é professora de didática para o Uhum, ensino. Ela é formada pela Universidade de Maringá, ela é doutora, formada na Universidade de Campinas, né, de São Paulo. Então, assim, ela traz uma linhagem de pensamento sobre o percurso teórico-metodológico e a prática de ensino de geografia na escola de uma forma muito interessante. Eu vi o vídeo dela e eu achei uma coisa muito interessante que eu falo que eu absolvi uma coisa nova, porque a forma com que ela traz essa coisa nova faz com que você pense. Então, no primeiro ponto ela fala, aprender-se a teoria, ponto. Aí depois ela, em determinado momento da fala, ela traz o pensamento crítico. Aí ela dá um ponto e ela retoma, falando assim, a teoria sem o pensamento crítico fica incompleto. Mas também o pensamento crítico construído em cima de nada, sem a teoria, também se faz incompleto. E ela faz isso de uma forma, e depois ela faz essa apresentação durante todo o percurso. Ela começa com imagens simples e ela vai elaborando, elaborando, de uma forma que é graciosa e muito bonita de se ver. Então, ela traz isso de uma forma que faz com que nós, que estamos na universidade, possamos adquirir esse conhecimento. Como foi uma palestra da NEPEG, então, uma palestra ampla, que tem uma visualização maior, então isso vai atingir um número enorme de pessoas, além só de professores. Mas uhum. ela traz isso para o ensino de professores. Então, ela não foge da linha da pimenta. Então, ela traz isso como uma construção da nova forma de ensino. E ela trabalha essa pedagogia de ensino dessa forma específica. E ela começa com uma coisa bem simples, que ela começa com uma frase que ela fala que é de uma cena que ela viu na escola. Ela fala de uma cena, e na primeira fala dela, ela fala assim: eu estava na escola e vi uma professora de arte dando uma aula de arte para os seus alunos construírem.
artigos de barro, essas coisas. De repente, outro aluno chegou, que é um aluno de geografia, e fala assim: o que vocês estão fazendo? Ah, Uhum. nós estamos fazendo objetos de argila. Aí ele fala: ah, então isso é argila. Aí ela fala e ela comenta sobre essa cena, sobre o que é o conceito sem a prática. Que o aluno estava sabendo o que era argila na aula, Eu não mas conhecia. não conhecia o que era argila na prática. É. Então, ficou uma cena que ela ficou muito interessante, e em cima dessa cena simples, que é justamente a prática do aluno, de ter a teoria do aluno, de saber o que era argila, que era um aluno de terceiro ano, se não me engano, pelo que Uhum. ela falou na palestra, e os alunos de arte. Então, assim, fica ministrado que se você aplicar só a teoria, mas em determinado momento você não trabalhar a prática, você não tem como construir um conhecimento com senso crítico. E ela Uhum. fala, indo à frente, voltando rapidinho, é que o senso crítico também, sem a prática e sem a teoria, fica vazia. Porque não dá para construir um conhecimento crítico só observando, só vendo, sem saber do que se está falando. Então, Sim. ela faz muito bem, maravilhosamente, essa construção. E, então, esse é o início dela. Ela começa comentando sobre o garotinho, e do garotinho ela fala, aí ela mostra, num segundo momento, o que o garotinho estava estudando, e o que ele estava estudando na escola, né? Aí ela traz lá que o Sobre garotinho estava solo, estudando estudando sobre solo. solo. Uhum. Aí no solo tinha lá, o solo era chamado, né, de composições de terra, aí os elementos eram areia, argila, calcário, humus, e lá tinha explicado detalhadamente cada coisa sobre isso. Uhum. Sem conhecimento Mas, na prática real, né? isso, aquele era o conceito. Mas na hora que o aluno vai para a prática, ele tem que passar a conhecer. Então ela começa a defender essa psicologia, como é que fala? Tá fugindo o nome, isso aqui eu sou muito doido agora. Essa, o ensino, essa didática do ensino, Uhum. É uma então ela começa, pode falar, professora, me ajuda que eu tô meio, é a eu sou meio didática, elétrico. a didática que o professor utiliza, né, para a construção do conhecimento, é importante relacionar, né, os conceitos, fazer com que o aluno possa pensar sobre esses conceitos, mas mais importante ainda é ter a percepção real daquele conceito, o que é realmente aquilo. Então, se tem essa possibilidade de ver, né, o que é o solo, né, a partir da argila, isso vai contribuir para que esse conceito seja muito mais fácil de ser aprendido, né? Então, se tornam conceitos vivos, não conceitos mortos. Isso, e aí ela trabalha, né, ela cita até uma frase de Vygotsky, que é: a tomada da consciência vem pelas portas do conceito científico, e a educação escolar promove esse psicológico. E ela chama isso de psiquismo, que é uma imagem construída, né, subjetiva da realidade, objetivando os reflexos psicológicos da realidade. E Isso. ela fala que isso é o inteligível real. Então ela fala assim, É uma realidade. inteligibilidade do real. Isso, inteligibilidade do real. Ela tem essa coisa. Então eu sou muito louco. Então, assim, então ela traz isso e ela mostra simplesmente dessa forma, nessa primeiro momento, a inteligibilidade do real, e aí ela vai construindo passo a passo, vai trazendo, e chega a tal ponto dela chegar lá na tragédia de Mariana. Espera um pouquinho. Então, Então, aí, o que ela disse, né, até aqui é mostrar como deve ser feita, né, uma correta organização da aprendizagem da criança, que vai conduzir ao desenvolvimento mental. Essa é a leitura do Vygotsky que ela cita. Aí, isso, qual é o problema pedagógico? O que seria uma correta organização da aprendizagem? É a didática, né, responsável pela organização do ensino, que vai, então, sendo trabalhado de maneira sistematizada, né, de forma organizada, para que contribua para o desenvolvimento mental da criança.
Então, Então, se assim, trabalha de forma utilizando a didática, né? Você consegue fazer com que a criança defina melhor a construção do conceito sendo trabalhado. ela tem essa linha, né? Ela segue essas explicações. Aí, assim, por que que eu já fui lá para Mariana para depois voltar? Pode falar. É que quando ela traz isso, ela traz sobre a correta organização desse aprendizado. Aí a gente, e quando ela pula para Mariana, eu achei um fato muito interessante. Lá na frente, né? Que na verdade está quase no final da palestra dela. E aí ela fala assim, como as pessoas veem, têm a informação, mas às vezes não interligam o que acontece com essa informação, ou o que realmente acontece de uma situação onde decorre de um fator ocorrido, apresentado, depois o conhecimento, mas a pessoa não entende a consequência que isso leva. Então, ela volta na forma da didática, porque mesmo que você apresente os argumentos, que você apresente o contexto, que você apresente os conceitos, que você apresente as informações e as imagens, se não houver uma explicação e uma organização de tudo isso, você se perde. Por mais que estejam todas ali, você não consegue chegar ao entendimento do que resultou, finalmente. Então, assim, essa construção que ela fala, ela diz que é um problema pedagógico na leitura. E aí ela traz que isso tem que ser feito uma didática adaptada, estudada, uma forma de ensino. Ela fala muito bem sobre a interdisciplinidade, disciplinidade, né? E Interdisciplinaridade. interdisciplinaridade Não, é fala que um pouquinho, Levi. Vamos falar direito. interdisciplinaridade. Isso. Aí, então ela fala que para isso é uma construção que é feita em vários setores, principalmente na escola, porque quando você está trabalhando com alunos do segundo do ensino médio, né, segundo, terceiro, eles já têm um entendimento maior, mas eles têm muita informação, porque é fácil hoje em dia obter uma informação, mas é complicado você organizar essa informação para que você realmente faça isso de forma crítica e construtiva, sem perder o foco no ensino. Então, ela trabalha isso. Eu vou lá na frente e volto, porque eu acho que isso é o processo de construção que ela faz, desde o começo até o fim. Por exemplo, lá no final, ela volta falando sobre o início. Então, ela fala assim que isso não pode ser desvinculado. Por mais que você tenha muita informação, você tenha muita teoria e muito conceito e muita visualização, um deles sem o outro, em determinado momento, vai ficar perdido. Então, ele não vai conseguir fazer com que esse papel ou essa informação, essa nova construção crítica seja assimilada corretamente. Só um instante. Dessa maneira como você diz, né? Ela levanta uma questão que eu acho que vai ao alcance do que você está dizendo aí, dessa busca de conhecimentos de diversas áreas que vai contribuir para a construção, né, para o apoio teórico-metodológico, que vai dar subsídio à construção da didática. Qual é esse apoio teórico-metodológico? Buscando fundamentos na filosofia, isso é o trabalho interdisciplinar, fundamentos na psicologia e fundamentos na pedagogia. Olha o trabalho interdisciplinar que está acontecendo aí. Então, é buscando essa interligação, essa integração dos fundamentos, né, dentro da filosofia, da psicologia e da pedagogia, é que vai dar o aporte para a construção da didática que você vai trabalhar em sala de aula. Você tem que ter essa base. Por isso que os cursos de licenciatura têm, por exemplo, filosofia, tem psicologia, tem disciplinas pedagógicas, justamente para facilitar esse processo de construção da didática que você vai trabalhar em sala de aula. Isso, e ela fala dentro desse contexto que a senhora explicou muito bem, é assim, quando você está procurando os fundamentos filosóficos, você tem hoje, para nós, dentro da faculdade, o materialismo histórico dialético.
E aí, dentro do fundamento psicológico, você tem a teoria cultural, sobre todos os aspectos. E dentro do fundamento pedagógico, você tem a teoria do desenvolvimento desenvolvimental, teoria desenvolvimental, de você desenvolver, de você praticar, de você buscar, de você entender. Então, assim, ela trabalha isso de uma forma muito, muito, muito Didática. real e didática, porque ela fala que tem que ser unido o real, o didático, o teórico, para que se assimile com o prático, para você entender a realidade que está por. E ela traz que nesse processo pedagógico, você não pode fugir jamais da realidade do aluno, você não pode fugir do que ele traz com você não pode deixar de escutar e de associar isso e explicar o que ele já conhece de formas teóricas, para que E, ele entenda que isso é feito cientificamente. Então, assim, não é só conhecer, isso acontece por isso, mas, teoricamente, cientificamente, isso acontece isso. Então, sempre fazendo uma ligação, nunca fugindo disso, principalmente uhum, na didática, né? Nós, professores, futuros professores de geografia, temos que tentar associar ao máximo isso. E ver e aprender também, porque não é um processo de mão única. Ela traz bem isso, é um processo pedagógico, onde você ensina, mas você também aprende e você desenvolve esse aprendizado junto dessa agora é a senhora que vai me falar para mim, interdisciplinariedade. Agora não, você, não. Interdisciplinaridade. interdisciplinaridade, pensa, isso é um trava-língua. E, e continuando, ela traz quer ver, depois desses fundamentos, ela traz a teoria que nos ajuda a pensar nisso, que é o conteúdo, o sujeito e a forma. Ela traz Uhum, bem a forma. E aí, lá na frente, ela vem explicando isso. Mas antes dela chegar nessa explicação, ela faz um referencial histórico à humanidade. Então, principalmente como ela estava trabalhando o solo desde o começo e estava trabalhando sobre o aluno, então ela seguiu sempre nessa linha, sem fugir de lá. uhum. Então, ela traz o contexto histórico, como a humanidade aprendeu, qual é o melhor solo para se plantar, aprendeu na prática, e que os filhos dessas pessoas já iam trazer essa bagagem por vivência, porque já iam aprender com essas pessoas. Aí ela fala mais para frente um pouquinho sobre o desenvolvimento da humanidade, onde aí apareceu a escrita, e isso foi guardado de forma escrita. Então, qualquer pessoa depois poderia saber disso, não só os filhos daquelas pessoas que estavam ali vivendo. Então, Isso. ela traz isso como experiência de vivência e também de É não o vivência. Você não resultado, né? precisa O viver conteúdo é o para aprender. resultado dessas experiências vividas Isso, há tempos atrás, né? Então, foi se isso, somando até chegar ao ponto de haver uma evolução, né? De usar, por exemplo, corretivos para o solo que está degradado, ou usar tecnologias mais avançadas na produção, né? Então, tudo isso foi em decorrência daquele conteúdo que foi sendo acumulado com a evolução da humanidade. isso. É, eu sou meio perdido assim, né? Porque quando eu absorvo muita informação, na hora de eu repassar essa informação, eu fico empolgado. Então, eu Mas tenho que tá tomar bom, muito cuidado e pisar no freio um pouquinho, que senão acaba atropelando uma informação muito importante tá e bom? acaba. Então, deixa eu ver a próxima, depois que ela dá sequência. Ela fala sobre. Ela continua falando sobre o solo, né? Então, Uhum. se eu parar agora para falar só sobre o solo, eu acho que Não, eu pode como. avançar, né? É muita Então, coisa não vou demais. avançar, mas aí ela tem uma frase que ela traz, e se eu até salvei e guardei: qualquer objeto criado pelo homem realiza tanto uma experiência histórica do gênero humano, como a capacidade intelectuais formada nessa experiência. O mesmo pode provar-se com maior clareza nas linguagens das ciências, nas obras de arte, de Leon Witt. E então ela traz isso, e quando eu falo sobre isso, ela estava falando referente mesmo ao processo histórico que ela estava trazendo sobre o Uhum. aprendizado das pessoas e do entendimento das pessoas e como as pessoas julgam isso criticamente.
Então, Uhum. forma-se o senso crítico, uma obra de arte é um senso crítico, porque é como uma pessoa vê o mundo, é como uma pessoa entende o mundo. Ela observa, ela ouve e ela aprende a informação e, a partir disso, ela faz o seu posicionamento. Então, quando ela cria uma obra de arte, ou quando ela cria um texto, ou quando ela cria uma música, ou qualquer coisa do tipo, é a reação do que ela aprendeu, teoricamente, na vivência, e aí na crítica, e ela constrói isso, passando isso para as pessoas da sua própria forma. Então, é um aprendimento subjetivo. Então, assim, o que você faz nesse processo pedagógico é dar informação e condições necessárias para que as pessoas possam aprender, assimilar e dar sua própria opinião no processo crítico. Então, ela traz isso para a vivência, para os alunos. Então, o processo na escola é esse: é você trazer as informações suficientes, é você mostrar de modo crítico para os alunos, é você fazer com que ele pense e deixar ele dar a própria opinião. Não é você dar a resposta e dar pronto e pronto. Mas dar substância, dar argumento suficiente para que ele faça esse processo sozinho. Então, ela traz dessa forma, eu acredito que assim, talvez eu esteja errando muito essa forma de entendimento, mas quando ela fala isso, eu acredito que é nesse aspecto. Eu gostaria de ouvir a opinião da senhora sobre isso. Não, está correto. Na verdade, o que ela está mostrando, né, dentro dessa construção do pensamento aí, é justamente para mostrar que a formação do pensamento, né, da capacidade intelectual aí, é baseada nas experiências vividas pela humanidade. Então, todo esse desenvolvimento mental, do intelecto, da inteligência, né, da possibilidade de criação, de inovações, né, de avanços tecnológicos que nós temos hoje bastante evoluído, a capacidade de nos comunicarmos por redes de internet, né, que nós estamos fazendo aqui, isso é resultado de várias criações que ocorreram remotamente e que partiu de ideias de um indivíduo que foi evoluindo. Então, essa evolução da capacidade intelectual é visto em várias áreas do conhecimento, como ela cita aí, né? Na ciência, na linguagem, nas obras de arte. É uma forma de retratar, né, essa capacidade intelectual aí vivenciada na experiência. Entendeu? E é essa construção que a gente está definindo como conteúdo, que ela vai falar lá na frente. Você poderia avançar um pouco mais, porque ela está muito extensa, né? Ela é extensa, né? Então, ela traz isso, ela traz o processo cognitivo, os E no conceitos, as final, no final, ela mediações. diz o seguinte: o que dizem nossos fundamentos teóricos? Então, o que ela fecha na discussão do conteúdo é isso: conceito é uma síntese que expressa fenômenos da realidade objetiva. Então, é um instrumento para a realização de ações mentais. Essa é a definição aí dentro dos fundamentos teóricos do conteúdo. Daí ela entra para o sujeito, depois ela entra para a forma. Vamos avançar, então. Isso. Aí basicamente ela já está quase no final, né? Quando ela faz essa elaboração, ela já está finalizando a fala dela. Então, essa última fala dela, essa do conceito, do conteúdo, do sujeito e da forma, ela já está finalizando essa fala. Ela já passou ali pelo aquele processo de mostrar e de ver como as coisas acontecem. Ela já passou ali pela aquela tragédia de Mariana, que ela fez até ela fez um levantamento sobre de percepção. Tem É, uma parte que ela discute, né, como resultado dessa discussão de conteúdo, como que é? Voltando lá, deixa eu voltar lá. ela fala sobre conceitos, signos, Conteúdo, mediação, assim, cognitivo. e forma,
que ela Isso. pega um exemplo da geografia. Acho que é interessante essa parte que ela discute sobre a geografia, que é a geografia. Qual é o objeto de estudo da ciência geográfica? É o espaço. Isso, ela deixa isso bem claro. Então, qual que Deixa eu ver se eu consigo. trata-se de formar um modo específico de pensar a realidade. Qual é a realidade? O pensamento espacial. Então, esse espaço, na forma dela entender, de definir, né, de pensar essa realidade, ela define como pensamento espacial. E aí, mais à frente, ela coloca, né, requer que o estudante use métodos e estratégias cognitivas gerais da ciência geográfica, formando conceitos geográficos, procedimentos mentais geográficos, de modo a servir-se dele para analisar e resolver problemas e situações concretas de vida. Ou seja, fazendo essa percepção do espaço, né, tendo a construção do pensamento espacial, né, utilizando estratégias cognitivas da ciência geográfica também, né, é possível ter essa proposta de formação de conceitos geográficos, procedimentos mentais geográficos. E aí, tendo essa noção do que é o espaço, né? E aí eu posso entrar no pormenor dessa questão. O espaço geográfico. Compreendendo o que é o espaço geográfico, é possível, a partir dessa compreensão e dessa concepção de pensamento espacial, entender, por exemplo, por que, né? Porque vamos pegar um exemplo aqui. Porque as grandes fazendas de produção de soja estão concentradas aqui no estado de Mato Grosso. Então, você tem que fazer uma análise espacial de entender quais são os fatores que contribuíram para que ocorresse essa concentração do processo produtivo, né, da soja, sendo mais acentuado no estado de Mato Grosso. Existe toda uma logística. Então, quando a gente pensa, desenvolve um pensamento em levar em conta vários fatores, né, que contribuem para que o desenvolvimento da agroindústria seja forte no estado, envolve vários aspectos, né? E tem que pensar o aspecto da posição geográfica, das condições climáticas, das condições do solo, mas também pode envolver da logística das empresas, né, que investiram recursos no Estado para promover o desenvolvimento das terras, né, que eram praticamente improdutivas, mas que houve todo um processo de incremento no processo produtivo, né, utilização de equipamentos, de produtos, de defensivos, de agrotóxicos, todo esse processo que foi, existem muitos outros, né, até mesmo a questão de ordem política. Isso tudo foi, então nós estamos desenvolvendo o quê? Um pensamento espacial, né, da soja, por que ela está concentrada aqui no estado, né? E quais são os fatores que permitiram essa concentração. Então, é uma forma da gente organizar o pensamento geográfico, né, levando em conta, né, vários aspectos geográficos que são determinantes da sua concentração no estado de Mato Grosso. Mas a gente pode até puxar, fazer uma articulação interdisciplinar aqui, puxar a história, né, do nosso país, de como isso chegou, né? Não foi assim, surgiu o Estado e surgiu a soja, não, isso foi um processo evolutivo, né? Então, houve todo um processo de evolução, né, da ocupação do solo, da exploração das riquezas na região, começando pelo ouro, pelo diamante, depois foi havendo essas outras ações de ocupação, através de programas de governo e projetos. Então, nós estamos desenvolvendo um pensamento espacial que justifique, né, a concentração da soja no estado, entendeu? Esse é um exemplo que a gente pode estar articulando aí, a maneira como ela está dizendo, né?
Sim, isso sim. É, ela traz isso, e como igual deixa eu. Eu tive uma aula um momento atrás, um processo de estágio, e foi uma coisa interessante. Foi onde teve uma construção onde os próprios alunos. Primeiro estava estudando aula de cartografia, e eles faziam essa construção de como eles veem o mundo. E sobre essa mesma ótica de como as coisas são construídas, independente do grau de estudo, ou lá, por exemplo, está no primeiro, no segundo, ou no terceiro, ou na faculdade, a construção de vivência da pessoa sempre é aquilo que ela prioriza ou aquilo que é priorizado em torno dela. Que é importante para ela. Isso, que é importante para ela e o que são importantes para as pessoas que estão próximas dela. Então, assim, nessa construção desse entendimento que ela traz, a forma de ver o mundo e de entender para ter senso crítico vai depender não só do que você aprendeu, mas também de todo o conteúdo que é trazido para você e apresentado. Porque a construção social, tanto de uma pessoa, ou de uma criança, ou de um adolescente, ou de um estudante de faculdade, depende muito do contexto social que ela vive. Então, isso entra alinhado com aquilo que a senhora estava discutindo antes com a Pimenta, os grupos sociais. Então, essa forma de grupos sociais, de como se pensa esses grupos sociais, de como esses grupos sociais também pensam criticamente, vem em cima dessa produção psicológica, e em cima dessa eu sempre, dessa, professora, sinceramente, olha, esse homem é complicado para lembrar da palavra. Na psicologia, professora, como é que a gente fala sobre ensino? Pedagogia? Pedagogia, professora, é que essa palavra me foge. Então, assim, em cima dessa pedagogia de ensino, porque essa pedagogia, por mais que ela também seja uma pedagogia estudada, ela é uma pedagogia vivida. Então, essas construções e esse contexto histórico, então, assim, ela influencia muito no conhecimento e no senso crítico das pessoas. E isso influencia muito na forma com que as pessoas aprendem. E uma coisa que ela reforça, né, que também é importante, né, além do conteúdo, é o sujeito. Então, aqui ela define, né, o que diz dentro dos fundamentos teóricos sobre o sujeito. Eles têm um papel ativo na apropriação do conceito e precisa ter motivo para aprender. Olha uma coisa importante aqui. Precisa realizar ações mentais próprias do conceito em estudo. Então, o que é importante aqui ela ressalta que de nada adianta você trabalhar um conteúdo sem conhecer o sujeito e o que interessa a esse sujeito sobre esse conceito, sobre esse conteúdo. Então, é importante também saber o que você quer aprender, né? O que o aluno quer aprender. Bom, primeiro você tem que enxergar qual é a realidade que esse aluno vive, né? Para poder depois trabalhar os conteúdos em cima daquilo que ele tem conhecimento real, do real. Então, a partir do real, a partir da realidade, você consegue desenvolver, né, esses conceitos, né? E aí permite que o aluno tenha um conhecimento mais desenvolvido e a percepção mais crítica da realidade que vive. Com certeza, né, ele teria então a opção de, tendo esse conhecimento, poder trabalhar, né, uma reflexão mais crítica da realidade e pensar, né, que existem caminhos que podem ser superados com isso. E o principal caminho de tudo isso é o conhecimento. Isso. Aí, professor, eu termino minha fala por aqui. Eu não vou. Eu sei que a senhora vai me dar uns puxão de orelha, claro, mas então foi isso. Então, o que eu consegui entender da fala dela e consegui assimilar são essas formas. E aí, né, ela finaliza lá com a forma, que é a Essa cognição, né? parte da forma é muito interessante, por quê? Porque ela coloca aí várias gravuras, né, mostrando o exemplo lá do macaco, né?
que transmite uma doença lá para as pessoas. Então, quando você observa as gravuras, né, mostrando a realidade objetiva, você não consegue decifrar. É preciso entender o que está por trás dessa realidade, né? Qual a relação do macaco com o mosquito? Qual a relação é que você estava dizendo agora em há pouco? Da tragédia de Mariana, onde quando as doenças das pessoas que morreram com a doença do macaco, elas vinham de forma sem interação. Então, aí ela começou a fazer a Sem observação que a conexão, tragédia. né? Não tinha Isso, conexão. isso, que não tinha conexão. Então, ela começou a fazer da tragédia de Mariana, que na tragédia de Mariana, os predadores naturais desses mosquitos morreram. E, Então, aí esses mosquitos começaram a proliferar mais, e aí acabou atingindo os macacos, o macaco desenvolveu a doença, e isso passou para os seres humanos. Os seres isso humanos ela define morreu. como raciocínio lógico. Isso, aí ela define que o raciocínio, que mesmo que a pessoa esteja vivendo, que a pessoa esteja naquela realidade, imediatamente ela não consegue ver o que está acontecendo. Então, é necessário que haja uma construção do conhecimento, onde essas informações são interligadas. Aí ela fala onde o processo científico é muito importante, que aí eles vão identificar e criar essas informações para que futuramente possa haver um raciocínio lógico criado em cima do que realmente aconteceu. Então, ela traz essa forma de construção, onde estava dizendo que uma coisa sem a outra, ela se perde e acaba não tendo o real significado. Então, essa é a construção que ela diz do ciclo, né? Ela fala sobre o que aconteceu aqui, depois aconteceu lá, e Ou mesmo seja, as pessoas que moravam lá não entendiam. essa construção do conceito, né, do conteúdo, associando-se vários fenômenos, né, por exemplo, juntando aí vários fenômenos sobre a composição do solo, que ela coloca lá na frente, é um exemplo. Atuar com o conceito, movimentá-lo, abstrato ao concreto e vice-versa. Isso é muito interessante porque quando você vai trabalhar com o conceito na composição do solo, você tem que analisar vários fenômenos que vão contribuir para essa composição do solo. O que é necessário para definir a composição do solo? Aí ela cita vegetação, tipo de produção agrícola, né? Qual é a produtividade que tem lá, movimento migratório com a diversidade populacional, processo tecnológico de equipamentos agrícolas, que máquinas são utilizadas, né? A questão ambiental e as desigualdades regionais. Então, ela soma várias realidades que se conectam e que essa conexão, né, é que cria a possibilidade de um desenvolvimento psíquico, mental, de associação de vários fenômenos para definir um conceito de composição do solo. Então, só para ter uma ideia, né, que a psicologia e a pedagogia trazem essa possibilidade da gente fazer essa interlocução, né, de diversos conceitos, ou seja, o desenvolvimento cognitivo aí é que vai contribuir para que, né, a gente transforme o abstrato e o concreto, né, para a gente tornar uma coisa mais real, né, unificar, né, a relação entre o abstrato e o concreto. Então, são 3 conceitos que ela trabalhou aí: conteúdo, sujeito e forma. Mas é muito complexa, né? Todas as coisas E que ela a coloca. palestra dela é muito complexa. Assim, quem tiver tempo que assista, ouça ela falar. Porque, Assista assim, várias vezes. nossa, é longo, mas é gratificante. Que, assim, eu acredito Mas é que na construção. importante essa análise dela, né? Ela é bastante profunda, né? Não cabe a mim, como mera professora de geografia, discutir com profundidade, com propriedade que ela discute. Por isso que eu trago esse diálogo com outros cientistas, né? Pesquisadores, justamente para pensar que contribuição podem trazer para nós. Bom, vamos pensar numa delas, né? Seria da possibilidade
de promover, né, um processo de ensino-aprendizagem baseada em experimentos, né, experiências didáticas que ela mostra aí. Então, exemplos, né, de análise, né, que ela discute e que pode servir no processo de ensino-aprendizagem. Quando você vai trabalhar determinados conceitos, determinados conteúdos, saber como você vai fazer com que o estudante, que o aluno, compreenda aquele assunto que você está trabalhando. É buscar o que ele sabe, por exemplo, movimento migratório, é um exemplo. Como é que a gente vai trabalhar a questão do movimento migratório em sala de aula com os alunos? Simplesmente chegar a falar assim, existem diversos tipos de movimentos migratórios, vamos ver quais são eles, vamos definir. Não é bem assim. Essa construção, aí que envolve a didática, essa construção exige que o professor tenha capacidade de associar diferentes tipos de movimentos migratórios de acordo com as possibilidades de vida que cada um dos estudantes que estão ali possam oferecer. Que vida elas têm? Vamos pensar, cada uma dessas pessoas não surgiram do nada, né, e não estão ali do nada, eles vieram de algum lugar. Então, começando a pensar, né, a partir do que o estudante tem de conhecimento, né, da sua vida, dos seus pais, de onde vieram, né, de que país vieram, até chegar aqui em Cuiabá. Então, você pode, depois, né, então você vai fazer um movimento, definir os tipos de movimentos migratórios, mas existem aqueles movimentos migratórios que são diários. Então, aí a gente vai falar, né, onde trabalha, seus pais trabalham em Cuiabá ou mora em Várzea Grande, então você vai trabalhando os conceitos de acordo e trazendo para a realidade, entendeu? Então, acho que é uma forma didática que ela está propondo aí, da gente sempre fazer essa interlocução com a realidade que o indivíduo vive, que o aluno vive, tá bom? Ok, professora, obrigado. Eu tô aqui. Vou ouvir, depois eu vou ver os puxão de orelha. Não tem que puxar a orelha, é só estudar, né? Estudar um pouquinho, mas para a semana que vem a gente vai ter uma outra atividade, aí a gente vai seguir a ementa. Já trabalhamos bastante sobre a questão da formação do professor, né? Vamos falar com mais, vamos dizer assim, trabalhar um texto que discute mais a questão do professor de geografia, da profissão do professor. Eu tenho alguns textos aqui, eu vou selecioná-los para a gente discutir essa questão da profissão do professor, tá? Então, sobre a formação de professores e o estágio, é isso aqui que a gente trabalhou até aqui, né? A gente trabalhou com o texto da Selma Pimenta e essas palestras que a gente assistiu. Agora a gente vai ver uma outra leitura, né, sobre a questão da própria profissão, da profissionalização do professor de geografia, mas eu vou ver se eu consigo. Eu vou tentar, mas eu vou ver se eu consigo falar com um dos nossos professores que trabalham com a gente para fazer uma fala, né, de 15, 20 minutos, pedir para ele fazer uma gravação, para ele falar sobre a carreira docente, tá? Só para vocês terem uma ideia aí de como que é a vida de um professor, né? Depois, na sequência, temos também, dentro da ementa da disciplina, a discussão sobre as diretrizes curriculares. Pode ser que a gente ainda não fale sobre esse assunto esse ano. Nós temos mais um encontro semana que vem, aí na outra semana já entramos em recesso. Então, o último encontro vai ser dia 14, tá? Dia 21 já estamos, dia 20 já iniciamos o recesso. Só voltamos a partir de. Cadê o calendário? Deixei meu celular. Vou anotar esse dia, senão me perco. Oi? Vou anotar o dia do retorno, senão eu me perco. É importante. Eu estou sem meu calendário aqui. Não sei onde eu larguei meu celular. Estou perdido. Alguém pode me ajudar aí? Ah, achei meu calendário aqui. Vou olhar aqui. Então, nós estamos agora em dia 7, então o próximo encontro vai ser o último, dia 14.
Janeiro não temos nada. 1º de fevereiro, vai ser numa terça-feira, tá? Nosso retorno. Em fevereiro, nós vamos ter 4 encontros, porque no dia 1º de março, né, é carnaval. Então, fevereiro não tem. Ok? Ok. E agora vamos falar um pouco sobre as atividades na escola. Começando aí com você, Levi, fez alguma coisa? Como é que está com o professor? Aquele dia eu falei para a senhora que tive na escola, né? Mesmo sem poder, eu não sabia que não podia, né? Aí o professor Valmir até me deu uma puxada de orelha lá. Não, quando que eu falei que vocês tinham que ir na escola? Não, a senhora não falou, não. Foi eu que acabei atropelando, hein? Aí eu tive lá, né? Que eu marquei um encontro com ele. Ele também até preferiu, falando que fosse lá, que ele me orientava direitinho. Foi dentro da secretaria, não tive contato. E eu pude também observar a realidade da escola, como ela está, o momento que ela está passando e o jeito que eles estão lidando agora com a pandemia. Vocês estão E, sabendo? hã? Você está sabendo que foi nessa escola que morreu o estudante lá na Chapada? Não, não sabia, não. Não É, sabia. e eu fiquei Não. sabendo porque eu vi na televisão, apareceu o nome da escola, que agora eles botaram o nome bonito da escola, né? O Elcio É, de é, Oliveira. Mas é Pascoal Ramos, né? isso aqui é em homenagem, né, ao professor que teve muito tempo, e tem no Agora vídeo da aula, eu falei. acabou de inaugurar a escola com um novo nome, e aí a primeira Já reportagem é essa fatalidade. acontece uma calamidade, né? Muito triste. E aí eu estou planejando entrar em contato com o professor Valmir ainda essa semana e conversar com ele mais sobre como vai ficar, até que dia vai, é, o que eu já posso fazer, porque eu já consegui o Você não PCC da pode fazer, escola. o professor José Valmir, você não pode fazer nada. Hum? Porque eles já estão finalizando o ano. Então, praticamente, em relação à regência propriamente dita, não dá para fazer nada. Só a partir de fevereiro. Então, o que você precisa ver com ele é sobre quais materiais que ele pode te passar, ou quando ele pode passar, sobre a regência, para você iniciar lá em fevereiro, quando voltar às aulas. Uhum, Qual turma que você vai trabalhar, lembrando que vocês têm um prazo para fechar isso, né? Nós vamos ter só mais o mês de janeiro, mês de fevereiro e o mês de março, que a gente encerra o semestre, eu acho que é dia 20 de março, eu não estou com a data aqui, mas eu vejo que vocês precisam ler, né, o que eu tenho ali de material, que todo aquele material, fora o ofício que eu ia deixar hoje na escola, eu já tenho o ofício de uma escola. Eu vou mandar para vocês o ofício que oficializa que vocês estão fazendo estágio na escola, mas que vocês devem ler o material que eu coloquei no AVA do que vocês têm que fazer, porque existem a atividade da regência, que é conforme a orientação do professor, como é que vocês vão preparar a regência, que é a aula propriamente dita, mas também tem a parte da pesquisa, que está lá no AVA, um roteiro para vocês fazerem essa pesquisa com o professor, com a escola e com os alunos. Aí eu sugeri de vocês fazerem, tem que ver o guia de estudo, lá no guia de estudo também fala, utilizar o Google Forms para fazer esse levantamento. Aí você, Livi, faz junto com o Rodrigo, então combina como é que vocês vão trabalhar isso. Lembrando que a escola chegou dia 20 de dezembro, fecha. Só vão uhum. voltar lá no final de janeiro. Então, vocês têm que deixar alguma coisa já organizada para não chegar a fevereiro sem nada, nu e cru. Hum, Pensar a questão da pesquisa com base no roteiro que eu coloquei lá no AVA e pensar nos temas das aulas para vocês trabalharem em fevereiro. Ok? Professora, Oi, ok. Anderson. no caso eu ainda não tive contato, mas é rota minha aqui o Pascoal Moreira Cabral, né? Porque eu moro no Imperial, pertinho da escola.
E aí é rota minha. Eu sempre vejo, né? Tava vendo esse tempo que as aulas presenciais voltaram, mas eu não tive ainda um encontro ali. Eu, inclusive, falei com a professora Thais, eu vou ver um dia, de repente, como tá me encontrando com ela. Mas os materiais que ela trabalhou, porque até há pouco tempo atrás ela aplicou as provas, acho que para fechar o bimestre, se eu não me engano. E aí o material que ela trabalhou, ela me disponibilizou a apostila, um apostilado, que era do livro da turma lá, né, apropriada, do primeiro ano. E aí eu dei suporte para ela, porque ela me deu o conteúdo. E aí eu criei como matéria de revisão, para eles fazerem revisão. E também, assim, revisão do conteúdo que já tinha passado, que ela já tinha apresentado em sala de aula. E também fiz novos slides, usei bastante slide, para a matéria que ela ainda iria passar. Então, ela me colocou no E só grupo. ajudou na produção do material didático. Isso. Ela me colocou no grupo, aí lá no grupo eu acho que é inteiramente só dos professores, é restrito, não posso me manifestar nem nada. Ela só abriu lá um dia, um tempinho, que ela me apresentou como estagiária, aí fui muito bem recebido por Legal. todo mundo, pessoal. Acho que os 90% dos alunos me falaram para que eu fosse bem-vindo, né? E Ai, que aí, bom. e aí me apresentaram, ela falou que os slides ficaram ótimos, que os alunos gostaram. Todo o slide que eu fiz, que foram acho que cinco, cinco unidades, se não me engano, eu disponibilizava além dos textos e as fontes, eu coloquei também vídeos no YouTube. Ela falou que o pessoal gosta muito de assistir esses vídeos. Então eu coloquei o link lá, né? E aí, Muito bom, Ana. e aí agora tô numa fase de construção da. Como é que é o nome, gente? Plano de aula, que a senhora disponibilizou lá, né, no AVA. Mas a qualquer momento eu sempre converso com a professora, né? Tô aguardando aí, mas enquanto isso eu tô produzindo, tô fazendo. Tá, esse plano de aula que você vai desenvolver em fevereiro. É o que tá lá no AVA, professora. Tá, mas você vai fazer em fevereiro a aula lá na escola. Ah, provavelmente sim, né? Eu tô fazendo também assim, não sei se era necessário da minha contribuição agora. Tá, tudo que você fez agora com ela vai ter validade, tem ponto favorável aí de contar carga horária. Só não sei se ela vai validar para a regência. Se você deu alguma aula ou só produziu material. Se você falou também. Não, não deu. Para validar como regência, tem que estar associado, além de produzir o material, dar aula. Mas se você só produziu material e não deu aula, não falou, aí eu não sei se ela vai validar. Essa questão de dar aula seria gravar um áudio ou fazer um Gravar vídeo. uma videoaula de 12, 15 minutos. Eu creio que quando ela ainda vai me solicitar isso, eu acho. Tá. Porque eu já fiz isso no PIBID com ela, lá mesmo na escola. Ah, então vocês estão bem antenados. Sim, inclusive eu até organizei juntamente a ela, a Amanda, que é uma outra estudante do curso aqui, a gente organizou um teatro também na sala de aula, onde todas as turmas assistiram, entendeu? Muito bom. Muita criatividade aí. Uhum. Então tá bom, Anderson. Mas precisa ver lá, além do plano de aula, ver a questão de produzir vídeo aula, se vai precisar, se vai fazer ainda esse ano. Se não, Aham. já preparar também para fevereiro, já aproveitar o tempo aí de janeiro para preparar esse material quando voltar às aulas. Ok. Lembrando que pode ser que ela não continue, porque ela não é efetiva. Mesmo assim, esperamos que o outro professor que assumir o lugar dela possa continuar. Esperamos que ela possa assumir, continuar também. Professor, essa regência pode ser assim também. É, que na verdade, eu vou ser sincero, esse negócio de ferramenta eu meio que apanho, mas aprendo na marra. A videoaula, eu posso tanto gravar um áudio e colocar imagens, se eu não quiser aparecer, mostrar meu rosto também, tudo é válido. Pode, tendo a sua voz, tá bom. Ah, tá ok, então. Pode fazer também lá no PowerPoint, com o seu vídeo. Tem uma opção agora, não sei se você conhece, que dá essa opção de você ter a sua imagem do lado do PowerPoint, você falando.
Mas pode ser só a gravação da voz com a apresentação. Ai, que ótimo. Então tá. Mas você também combina com ela. Tá bom, então. Qual a melhor opção que ela pode sugerir? Tá bom, professora. Falou, então. Gente, então, próxima semana, façam essas Professora, só para finalizar, perguntar. Eu mandei para a senhora aquela videoaula que eu fiz, que o professor Valmir solicitou, e eu vou ver com ele se eu posso fazer outra, né, também. Isso. Vai que cola, vai que ele fala, ó, faz aqui, que eu gostei, né? Isso, eles estão muito atropelados. É só sugerir que você fizesse uma atividade também lá no Isso, aí eu visual. fazer uma atividade, e assim, o PCC da escola, né, que é o Programa Político Pedagógico da escola, eu também já comecei a ler, eu já estou Ótimo. fazendo isso, então eu já tenho, assim, informações, Aí, eu com já essa juntei. leitura, você pega o que está lá no roteiro, vê o que está questionando sobre esse projeto político, porque depois você vai ter que conversar ou com o José Valmir ou com outro professor para dizer como que está sendo, como é que foi a construção, se vai ser feita a restauração com a nova. E isso, principalmente agora com a nova Isso. nomeação, né, da escola. E assim, aí tem uma questão que eu gostaria, que é 1.3, que é sobre os alunos. Eu gostaria de saber, assim, para mim fazer esse questionário com os alunos, eu posso estar passando isso para o professor, ou tem que ser em videoaula, porque como eu não posso ter contato Não, direto com com eles, os alunos, para você fazer aquela entrevista dos alunos, isso, é só colocar no Google Forms. Aí você pesquisa Google lá no YouTube Forms. como fazer Google Forms, que aí você pede para o professor José Valmir para eles preencherem no computador, se é possível. Mas acho que é interessante você ver a opinião dele, o que Uhum. ele acha, que ele pode sugerir, por exemplo, de fazer um grupo no WhatsApp só para fazer essa pesquisa e depois desfaz o grupo. Também seria uma opção. E como lá eles já estão tendo aula presencial, eu também, usando essa mesma outra ferramenta, eu fazer isso de forma impressa e pedir para ele entregar, porque as aulas dele Isso. já é presencial. E Ótimo. fazer um questionário Melhor e ainda. mandar para ele, Isso. porque aí eu teria tudo escrito e documentado Olha, certinho como para você colocar. falaram, já foram lá na escola conversar com o professor, então já que foi, não deu problema, pode. Eu não estou sabendo de nada. Tá bom. A senhora está gravando aí. É Estou prova. sabendo de nada. Então, Mas, gente, professora, todo boa cuidado. noite. Boa noite e até a Até semana a que vem. próxima aula. Até mais. Vou torcer para estar aqui. Falou, tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.